eu me apaixonei por um rapaz, eu tinha acho que 13, 14 anos, meu primeiro amor, né? E esse rapaz, ele era muito bonito, ele chamava bastante atenção. E assim, eu nunca tive contato com ele, eu só me apaixonei, eu não sei porquê. Tipo assim, lá perto de onde a gente morava tinha um campinho, né? E ele gostava de jogar bola, e eu sempre ficava lá só pra me ficar olhando ele. Aí eu falava pras minhas amigas, né, que eu gostava dele e tudo. Aí elas falaram assim, eu vou falar pra ele. Eu falei, não, não fala não. Aí uma delas foi e falou assim, pois faz uma carta, e nessa carta tu escreve tudo que tu sente por ele, enfim. Aí eu fui escrever essa carta e pedi pra uma amiga minha levar. Aí ela levou essa carta pra ele. Aí ele leu essa carta, né, que eu vi assim, que eu tava longe, ele não tava me vendo. Aí eu vi que ele tava lendo essa carta. Aí ele deu um sorriso assim, só que naquele momento o sorriso foi tipo de deboche, de desprezo, eu não sei. Só que mesmo assim eu me iludi achando que agora ficou bom, porque agora ele tá sabendo e eu acredito que ele também gosta de mim, porque quando eu olho pra ele, ele me olha também. Só que o olhar que ele me olhava era um olhar qualquer e eu que ficava flertando, né, imaginando coisas que não existiam. Só que aí tudo bem. Eu acho hoje que, já que esse rapaz, né, não gostava assim de mim, eu me achava muito criancinha, o que ele achasse de mim, ele deveria ter agido de uma outra forma, né? Porque as palavras marcam, machuca bastante a gente. E ele foi muito grosso comigo quando eu tive a oportunidade de chegar nele para me falar. Ele falou assim para mim, ei, para de ficar me mandando carta, menina. Vai caçar alguém da tua turma, uma magrela velha feia que nem tu, cabelo de bombril, nem gosta de banhar. Aí falou um monte de coisa assim pra mim. Quem quer namorar contigo? Aí falou, se eu te pegar, tu mandando carta mais uma vez comigo, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. E aí falou aquelas coisas lá e pra mim, né, foi o fim. Eu fiquei com tanta vergonha porque ele falou na frente das minhas amiguinhas e de outras pessoas que estavam lá no campo, né. Aí eu fui pra casa e chorei bastante, né. Aí eu sempre contei tudo pra minha mãe. Eu contei pra minha mãe e a minha mãe falou que não era a hora ainda, que eu era muito novinha, enfim. Mas que não precisava o rapaz ter me tratado daquela forma, mas ela disse que é assim mesmo. No meu tempo, né, eu iria encontrar alguém, eu ia descobrir o que era amor, o que era paixão de verdade, e essa pessoa ia me valorizar e um monte de coisa. Eu sei que no final, quando esse rapaz falou isso comigo, gente, me marcou tanto que eu não tive mais coragem de ficar com menino algum, sabe? Eu mesmo com 14 anos, 15 anos, eu me sentia assim muito feinha, devido às coisas que ele me falava, né? Aí eu me desanimou total, né? Aí chegou uma época que eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo, né? Que minha tia morava lá e meu pai e minha mãe fizeram de tudo pra me ir. Aí eu achei até bom, porque desde o tempo que esse rapaz me tratou mal, eu sempre tive vergonha. Tanto é que eu até cortei as minhas amizades, né, que eu tinha antes, porque eu fiquei com vergonha. E eles riram de mim ainda também na escola, fiquei sofrendo bullying e aquele monte de coisa. Foi terrível pra mim mesmo. Eu fui embora pra São Paulo, passei 5 anos em São Paulo. Quando eu fui pra São Paulo, acho que eu tinha 14 anos, né? Aí passei 5 anos lá. Quando eu voltei, eu já tava com 22 anos, né? Já tava uma mulher já feita. E quando eu morava em São Paulo, eu estudava e à noite eu fazia academia, porque a minha tia, ela tinha uma academia, então era bom pra mim. Minhas primas iam e aí me incentivaram bastante. Eu comecei a ter esse hábito, sabe, de fazer academia. E aí comecei a ter uma alimentação diferenciada. E por isso tudo, eu tive um desenvolvimento no meu corpo muito legal, né? Onde eu mudei, assim, completamente. Aí, quando eu completei 18 anos, eu quis pintar meu cabelo de louro. Comecei a ter aquelas vaidades de adolescente. Enfim, aí depois de 5 anos, eu retornei pra minha cidade de volta. E quando eu cheguei na minha cidade, ele ainda estava lá, né? Aquele rapaz que me marcou bastante. Quando eu cheguei no bairro, eu chamei a atenção, acho que dos homens inteiros daquele bairro ali, né? Quando eu passava, eu atraía muitos olhares, principalmente o desse tal aí que me humilhou bastante quando eu era assim, né, adolescente. E aí, quando eu cheguei, ele foi o primeiro a tentar se chegar em mim, né, falando, oi, tudo bem? Como você mudou, como tu tá lindo, o que tu fez, lá te fez bem, tu saiu daqui tão criancinha, e aquele monte de coisa. Aí ele pediu o número do meu telefone, eu dei o número do meu telefone, e aí eu comecei a conversar com ele, né, comecei sempre me insinuar assim mesmo, fazer aquele joguinho com ele, porque eu queria muito que ele pagasse tudo que ele fez comigo, porque mesmo sem ele ter noção, ele me prejudicou bastante. Então eu consegui fazer com que ele se apaixonasse por mim, e aí quando eu descobri que ele estava apaixonado por mim, eu fazia questão de ficar com outros na frente dele, enfim, até que ele não aguentou mais e chegou pra mim, se declarou, falou que eu dava brecha, e na hora H eu simplesmente fugia dele, ele não sabia por quê, que não era pra me fazer isso na frente dos outros, né, que machucava ele. Eu falei assim, te machucar porque você não tem nada contigo? Menino, se enxerga, tu acha mesmo que eu vou querer um homem ridículo, horrível que nem você, que nem hábito de se vestir tem, um bucho quebrado desse? E aí eu sei que no fim eu retribuí tudo aquilo que ele fez pra mim antes, e hoje ele se encontra apaixonado por mim.